né? Sigam a nossa página no Instagram, sigam Gui Produções, Lorena Cast no Instagram, né? Curtam lá a nossa página, dê aquela força pra gente. E também no YouTube, né? Se inscrevam no canal, né? Dê aquele like para fortalecer, né? Assim que encerrarmos essa live aqui, a gente já vai subir ela para o YouTube também. E durante a semana também a gente vai subir o áudio no Spotify. Então, o Lorena Cast está, né, em várias plataformas para todo mundo conseguir acessar. E hoje nós queremos agradecer, né, ao pessoal que vem abraçando a gente. Graças a Deus esse projeto está sendo muito bem aceito. Algumas pessoas nos param na rua para falar: olha, gostamos muito do projeto de vocês. E hoje nós estamos aqui com mais parceiros, patrocinadores. A Betcom 365, apostas esportivas. O nosso amigo gerente Danilo. Um forte abraço, Danilo. Muito obrigado pela parceria. Parceria também, a Gandra Personalizados, né? Se você quer fazer qualquer presente, um brinde da sua empresa ou um brinde para presente, né? Tá chegando aí o Dia dos Pais, procura, né? Gandra Personalizados. Restaurante e lanchonete Sabor do Vale, né? Nada melhor do que tomar uma coquinha, comer um sanduíche assistindo o Lorena Cast, não é mesmo? Padaria Nossa Senhora, né? A gente levanta de manhã, faz nossas orações e a gente já lembra do nosso pãozinho de sal. O melhor pão de sal da cidade é na Padaria Nossa Senhora, a Padaria do Jadir. Também nosso amigo André, da André Motos, né? Se você precisa dar um reparo na sua moto, procure o nosso amigo André Motos no centro da cidade, no centro de Aricanduva. DF Pinturas, do nosso amigo Diego Fernandes, que esteve aqui no nosso primeiro podcast, né? DF Pinturas Decorativas, para dar aquele grau, aquela melhorada no seu ambiente, seja no trabalho, seja na sua casa. Papel Mix Papelaria, né? No centro de Aricanduva. Material de escritório, material de papelaria, né? Xerox, encadernação, plastificação, brinquedos e tudo mais. Gilda Salgados, muito obrigado, Gilda, pela parceria, né? Se você quer encomendar seu salgado, quer comer aquele salgadinho gostoso também, curtindo o Lorena Cast, ou quer fazer o seu evento, o seu aniversário, é só encomendar com a Gilda Salgados, o melhor salgadinho da cidade. GS Fashion Moda, lá na GS Galeria, né? A nova loja de modas aqui de Aricanduva. Passa na GS Fashion e escolha o seu look, né, para andar bonito, ficar bonito. O povo de Aricanduva, graças a Deus, é um povo vaidoso que busca andar bem. É só procurar a loja GS Fashion. E também a Laila Sena, branding pessoal e corporativo, né? Um abraço aí para a Laila. Muito obrigado, Laila, pela parceria. Então, se você quer trabalhar com marketing, com um brand pessoal, corporativo, procura a Laila Sena. E sem mais delongas, né? Gente, fiquem à vontade. E queremos agradecer a vocês por estarem aqui conosco, curtindo o Lorena Cast, dando aquela fortalecida na audiência. Muito obrigado por todos vocês estarem conosco. Queremos, né, agora receber as nossas convidadas de hoje, a Dona Mira e a Dona Lada. Muito boa noite, Dona Mira, Dona Lada. Muito obrigado por terem vindo, por terem aceitado o convite de estar com a gente aqui hoje e bater esse papo gostoso, né, no nosso podcast. Boa noite, meninos. Nós ficamos lisonjeados, né, mãe? Por vocês terem nos convidado. Acho, assim, excelente a iniciativa de vocês, né? Nesse trabalho, que vocês tenham bastante sucesso. E fico muito feliz, né? 2 meus ex-alunos que eu vi criança e agora também conversando comigo, né, nesse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Todo o sucesso do mundo. Muito obrigado. Dona Lada, muito boa noite. Obrigado por ter vindo, viu? Nada, obrigada a vocês. Obrigado por ter aceitado esse convite, né? A Dona Mira acabando de falar aqui, né? Nos desejando, né, toda a sorte. A gente fica muito feliz porque é uma coisa que a maioria das pessoas estão fazendo com a gente, né? Nos desejando boa sorte, agradecendo por isso. E a gente que agradece, né, pela parceria, pela receptividade. Vocês, a gente fez o convite e de pronto, né, já atenderam o convite. A gente fica muito feliz porque é um projeto que a gente quer mesmo resgatar as memórias de Aricanduva, né, fortalecer as nossas raízes, conversar com o pessoal daqui, o pessoal da região, né, para a gente
se conhecer melhor, né? E lembrar de quem nós realmente somos, né? Muito obrigado por estarem aqui mais uma vez. E para a gente começar, né, a senhora citou, né, dona Mira, que eu aqui, o Gui, seus ex-alunos, e eu já vou aproveitar e falar, né? Eu ia falar mais para frente, mas já que a senhora falou, eu vou falar. A senhora foi minha professora e influenciou muito nisso também, porque não sei se a senhora lembra, mas na escola Todomira a gente tinha lá o jornal, a rádio. Rádio. A rádio da escola. Na verdade, não era rádio nenhuma, né? Mas era mais digamos, um auditório, não sei dizer. Vocês se apresentavam com músicas, notícias, né? As novidades da escola, as notícias da cidade. Era mais ou menos uma coisa assim mesmo, né? O pessoal podia apresentar, né? Podia apresentar. Falou a questão da música, dança. Isso. Aí depois eu lembro que a senhora pedia pra gente colocar algumas notícias e também tinha uma parte lá de comédia onde podia falar um pouquinho assim das gafes dos professores da sala de aula. Das gafes. Era gostoso demais. E isso influenciou a minha estar aqui hoje nesse projeto, porque eu era um dos que apresentava o jornal. Você era o principal, né? Eu era o apresentador. Era o apresentador do jornal. O apresentador do jornal da escola, aqui, né, virou um fruto, né, com esse projeto aqui hoje, com certeza influenciou, né? Obrigado por isso. Nada, que bom. E aí, para a gente começar, né, já que a senhora falou da escola, dona Mira, como que foi o seu início aqui em Aricanduva, sua infância, com relação à parte da escola, né, nessa questão dos estudos? Como que era antigamente? Bom, minha infância foi uma infância bem humilde. A gente ficava mais, né, no quintal, a gente não saía na rua para brincar, mas a gente passava o dia inteiro, né, no quintal, brincando nas bananeiras, e tudo servia de brincadeira para a gente, né? Desde balançar nas folhas de bananeira, escorregar naqueles morros, né? Naquelas regiões, aqueles trechos amorrados lá do quintal. A gente brincava fazia batizado de boneca, fazia guisadinho. A gente se divertia muito, sabe? A gente, na minha casa, era uma casa antiga. Aí tinha, assim, 3 quartos que não eram usados. Aí mãe deixou pra gente um quarto para ser a casinha das bonecas. Aí a gente tinha um monte de bonequinha, tudo que as bonequinhas plásticas, bem ruinzinha, mas a gente tinha, né, mãe? E um outro quarto era a igrejinha. A igrejinha tinha um catre, em cima do catre tinha uma caixa que seria o altar, entendeu? E aí um dos meus irmãos era o padre, não pode falar quem. Era o padre. Não pode falar quem, não. Era o padre, aí celebrava, a gente levava todas as bonecas para a missa, aí ele picava lá as bananas para fazer as hostas. Na hora de servir as bonecas, que também iam comungar, ele comia todas as bananas, né? E tinha do outro lado tinha outro catre com várias caixas em cima, não sei como mãe deixava, né? A gente subia lá no alto e tinha um badalo onde a gente tocava o badalo para avisar que ia ter missa. Era o sino da igreja. Era o sino da igreja. Então, era assim, a gente vivia muito, assim, de ilusões mesmo e assim, revivendo tudo que os adultos viviam. Sim. Inclusive, todos os pintinhos que morriam lá no quintal, a gente colocava numa caixa de marmelada, que antigamente vinha em caixinha de madeira, colocava flores. Aí a gente pegava uns toquinhos de vela e ia acompanhando o enterro do pintinho, chorando de mentira, na verdade, né? Encenando, com os dedos tudo queimando, porque eram uns toquinhos de vela. E aí tinha também o cemitério dos pintinhos, entendeu?
lá na Terra Vermelha, que é uma terra que foi tirar, que eles fizeram um túnel, escavaram um túnel procurando pedras, jogaram toda a terra para fora, e ali naquela Terra Vermelha, além da gente escorregar nela, a gente também tinha várias cruzinhas marcando onde que já tinha Era o sido cemitério? sepultado. Era o cemitério. E era no quintal da sua casa? Era no quintal do lado de casa. Aí era assim, nossa infância. Era assim, a gente passava o dia inteiro brincando. Era brincando de escolinha. A gente pegava, por exemplo, era chuchu, essas coisas, fazia boizinho de chuchu, né? Cercava com gravetos. Também fiz uma música com isso. Ai, meu Deus. A senhora está compondo muito ultimamente ou a senhora sempre foi compositora? Não, né, mãe? Eu acho que quando eu trabalhava na escola, sempre eu inventava historinhas, né? Por exemplo, a gente trabalhava o P e o B, né? Aí eu tinha que já para ensinar a criança a ler textos, aí eu já tentava inventar uma historinha que tivesse só P e B, entendeu? Uhum. Aí sempre já inventava coisas, né? Aí foi exercitando a criatividade para escrever, época. né? E também isso foi seguindo, né? Depois, por exemplo, igual eu pego coroação, eu escrevo toda a coroação, eu que escrevo, entendeu? Só que no caso das músicas de coroação, as coisas, são paródias. Eu pego música que já existe e faço a paródia. Ah, sim. E essas não, essas eu tento inventar a música. Né? Inventa a letra e a melodia. Inventar a melodia. E a senhora também já toca violão agora, né? Ajuda. Violão mais ou menos, né? Isso aí é difícil. Mas a senhora estava falando aí que essas brincadeiras vinha da criatividade, mas vinha também daquilo que vocês viam os adultos fazer. Com certeza foi influência dos seus pais, principalmente em questão da fé, né? Sim. Com certeza sua mãe que está aqui presente, seu pai, tinha uma fé muito profunda e vivendo essa fé, né? Consequentemente, educaram, né, os filhos na fé, graças a Deus, não é verdade? A gente ia nas missas, né, levando as bonecas todas. Todo mundo ia à missa. Era desse jeito. E assim, a gente quase não brincava na rua, era muito pouco, mas eu me lembro de eu brincando de marrafinha na rua. Né, mãe? Só tinha brincava a gente tinha um cimento na porta, a gente brincava de passar anel, de cair no poço, umas brincadeiras de antigamente, né, mãe? E tinha outra coisa que eu queria lembrar aqui, esqueci. Tinha uma outra brincadeira que a gente fazia, fugiu aqui agora. Essa marrafinha aí, como que era? Era assim, as crianças davam as mãos todas e fazia tipo um cordão de criança. Aí alguém começava a cantar lá na frente cantava esse fala verso, né? Uhum. Na verdade, uma estrofe. Cantava uma estrofe lá e aí as outras crianças iam cantando também. Cada uma ia pôr um verso, sabe? Aí falava, uma Rafinha que veio do Rio de Janeiro, ela veio encaixotada na trançada de seu cabelo. Aí o outro cantava, lá de trás daquela serra tem um pote de biscoito que mexer com meu amor, cai na vara 38. Aí o outro cantava, e assim, e só que aí quem estava na frente ia fazendo assim, tipo... curvas, entendeu? Ficava parecendo uma cobra, né? Aí ia para rua fora, né? E quem não soubesse cantar, quem não soubesse fazer o verso, tinha alguma prenda, alguma coisa? Aí saltava, né? Eu acho que saltava, não tinha, não. Todo mundo conseguia fazer? Não. Alguns, porque muitas vezes a gente já tinha decorado, né? Os versos, aí... Repetia, falava, né? Era assim, a marravinha, à noite, na rua. E a sua infância, Dona Lada, sempre foi aqui em Aricanduva também, da mesma forma? Não, tive infância, morei na roça há muito tempo. Mas aqui na região de Aricanduva? Ali onde hoje onde mora Laíde, do compadre Vicente, do Alexandrino. Sim. Onde a Tainá mora, a Tainá da Graça. Ah, sim. A senhora morava lá? Lá era de pai, né? Então, minha infância mais foi lá. Lá a gente brincava nos pés de árvore e tudo, porque não tinha nem brincadeira, não tinha, né? A gente não sabia, né? E era lá na roça mesmo. Depois vim para cá, logo nós mudamos cá para
onde hoje é a casa da Maria do Crisantino. O pai comprou lá, a gente morava lá. Depois Sim. fomos para São Paulo. Voltamos para cá. Então você já morou no estado de São Paulo? Já, mas Ah. pouco tempo. nós Vou moramos. aproximar o microfone um pouquinho aí para ouvir melhor sua voz. E mas em São Paulo nós ficamos só 3 meses. Foi todo mundo para lá, 10 pessoas. Mas aí seu pai que teve a ideia de ir, como que É foi? porque a gente tinha um parente lá em São Paulo, né? Ele veio aqui, ele disse, o pai, vamos para lá, que lá as crianças podem estudar e tudo, vamos todo mundo para lá. Chegamos lá, ficamos lá só 3 meses, voltamos para cá de novo. Aí, E já voltaram aqui para Aricanduva? Aricanduva. Ah, sim. Aí um pouco, eu casei, quando eu casei eu não tinha 19 anos, né? Só casou com 19 Eu anos? não tinha ainda 19. Ah, né? não tinha ainda. Não tinha 19, não. Foi casando, logo foi arranjando filho, né? E foi vivendo. E como que era Aricanduva na sua época, assim que a senhora casou? Não tinha, naquela época não tinha luz, né? Quando a gente morava ali onde é a casa da Maria do Crisantino, nós sentava lá na porta à noite, nessa época vocês nem sabem quem é. A mãe sentava lá e a dona Alvina ficava lá com o pessoal dela, contando casos, conversando, e a gente brincando na rua, igual a Miriam está falando de marrafa. Aham. As crianças brincando e mãe lá, os adultos lá conversando. Né? E aí, o tempo foi passando, casei, já veio os filhos, pronto. E aí, como que foi na época que a senhora começou a dar aula? A senhora começou a dar aula antes de casar ou depois que a senhora casou? Depois que eu casei. Eu comecei primeiro no Mobral, né? O que era o Mobral? Mobral era... Movimento Brasileiro de Alfabetização. Era um projeto tinha do governo. Aí terminou o Mobral, fui dar aula na prefeitura, à noite. A prefeitura de Itamarandiba? Isso. Do Geraldo Costa, né? Era o prefeito naquela época. Depois, aí eu fui dar aula, foi na escola Teodomiro. A senhora deu aula primeiro em Itamarandiba? Não, aqui. A senhora já deu aula aqui? Aqui em Aricanduva. Na escola Teodomiro? À noite. Ah, tá. Não era na escola, não era ali, não era naquelas salinhas que tinha, né? Eu lembro das fotos, né? As fotos que eu vi, já as fotos. Você não chegou a trabalhar nela, não, né? Não, eu estudei lá. Eu estudei lá. Só que eu lembro de dando aula em alguns cômodos aqui. Eu não cheguei a dar aula lá, mas eu cheguei a dar aula em alguns cômodos, porque foi assim, quando tinha só 2 salas de aulas lá. Aí, quando o número de alunos foi aumentando, aí eles precisaram de alugar cômodos, né, para poder funcionar as outras turmas. Eu lembro de eu dando aula em outros cômodos, em alguns cômodos. Porque teve ali onde era do Sebastião de Coluna, teve aula lá no Antônio Cordeiro, ali onde era a casa da Dona Pedrelina, né? Eu trabalhei lá, a Glória do Carlos também trabalhava lá. Aí depois... Mas já se chamava Escola Estadual Teodomiro ou não? Já. Já? Desde o início? Não, desde o início não. Primeiro aqui chamava Escola Mista de Lorena. Na época que fundou a escola de 1910 a 1944. Nessa época quem dava aula aqui era a mestra Amélia. Aí depois, em 1944 mesmo, passou a chamar Aricanduva. Até 1944 chamava Lorena. Aí em 1944 passou a chamar Aricanduva. Aí passou a chamar Escola Reunida de Aricanduva, né, mãe? A senhora disse que tem redação que fala Escola Reunida de Aricanduva. Aí, acho que em 1960, aí passou a ser chamada Escolas Reunidas Teodomiro Caldeira Leão. Aí, logo depois, ela estadualizou, né? Porque o Teodomiro Caldeira Leão, inclusive, ele era meu tio, o Teodomiro Caldeira Leão. Ele era pai, não, ele era irmão da vozinha, né? A vozinha é bisavó da Alice. Uhum. Você ter noção, você se situar. Porque ela era mãe da tia Lourdes, que era avó da Alice. Sim. Então, esse Teodomiro Caldeira Leão, ele era muito, assim, era um fazendeiro e ele era vereador há muitos mandatos.
Então, ele que construiu essa escolinha, né? E ele que correu atrás dos políticos, né? Como ele era vereador, para conseguir estadualizar a escola. Entendi. Aí, depois de 1960, que ela passou a ser chamada Escola Estadual Teodomiro Caldeira Leão. Ah, tá. Agora eu entendi a história. Entendi. E a dona Lada estava falando antes da gente começar aqui, né, que não tinha merenda, né, na escola. Como que era, dona Lada? Não tinha merenda, não. As crianças levavam as merendas, né? Os da roça, coitadinho, não tinha. Eu lembro que a Nininha, nessa época, era servente. Ela ia lá, pegava farinha, banha. Na época não era banha, não era gordura, para fazer uma farofa para as crianças da primeira série, né, onde eu trabalhava, para dar às crianças. Não tinha merenda. Então, quem não podia trazer de casa tinha que contar com com essa ajuda aí da Nininha. Muita gente não tinha, né? Nossa, era uma pobreza. Nossa Senhora. Dificuldade, né? Inclusive, teve um fato que aconteceu comigo, de uma criança até da Paca. Ela começou a passar mal no mês de novembro. E aí, era época de chuva. E aí, eu tirei a criança da sala, coloquei ela deitada no banco lá na área de merenda. Aí as meninas da cantina deram um pouquinho de água com bicarbonato, porque não tinha remédio também para dar. Aí ele vomitou, sabe? Só aquelas bolas de farinha. Nossa. Então a criança tinha comido farinha com sal, entendeu? Alguma coisa assim. Aí ela passando mal, porque estava tipo comido praticamente nada, né? E aí comeu isso, isso empazenou a criança, entendeu? Fez mal. Então era muito difícil, né, mãe? A senhora lembra? De tarde, assim, saía aquele tanto de criança para a rua com umas latinhas pedindo resto de janta. Batia nas portas pedindo resto de janta. Não é fácil, não. Saía de porta em porta. Pedindo ajuda para comer mesmo ali durante o dia. Era muita pobreza. Não tinha nada no dia para comer em casa, né? Tinha não, pedia resto de janta. Mas o interesse, dona Lada, para estudar era bom? Elas tinham interesse, por mais que tinha essa dificuldade toda? Tinha. Se dedicavam? Nossa. Tinha vezes que tinha uns levados, mas a gente ia pelejando com eles, mas... Respeitava? Não, meus alunos até hoje que me encontram é uma festa comigo. Às vezes eu estou mexendo lá no celular, né, no WhatsApp, eu estou no Face, eles me encontram. Oh, minha querida professora, que saudade. E agora eu nem sei quem é mais, porque muito tempo, né? Sim. Mas nossa, era uma coisa que tinha com a gente, queria estudar para não tomar bomba, né? Que a gente falava assim, que tomava bomba. Se não passasse nas provas, reprovava e tinha que fazer de novo. De novo, era difícil, né, Mira, naquela época, né? Era muito difícil. E, assim, as crianças tinham muito interesse em estudar, porque para elas era, assim, até novidade, né? Uma vez que, não tinha outra coisa, uma televisão, jogos, muitos não tinham brinquedo. E era, assim, algo que elas sentiam que estava progredindo, e para elas era interessante uma coisa, ir para a escola, né? Era uma novidade. Então, assim, as crianças amavam a escola, amavam os professores, né, mãe? Eles iam na casa da gente buscar a gente, disputavam para quem carregava o material da gente, disputavam a mão para dar a mão com a gente, você está entendendo? Tinha aquele amor mesmo, era aquele né? amor, aquela paixão mesmo, entendeu? Aí quando chegava no final do ano a gente até chorava, quando a gente tinha que deixar as crianças. Porque já começava a ter aquele apego também, né? Era. E a senhora foi aluna da sua mãe? Não, fui não. Não? Quando ela começou a dar aula, a senhora eu também? Eu já estava grande, grandona já. Eu acho que eu estava estudando, né, mãe? Quando a senhora começou a trabalhar. Estava estudando? A senhora estudou onde? Estudei em Capelinha. Eu saí com 10, 11 anos de casa. A gente saía nessa faixa etária de casa para poder estudar. Aqui não tinha, né? Aqui tinha só até a 4ª série? Era.
Só em 1980 que começou a extensão de série, eu acho. Foi em 1980. Até 1980 era só até a quarta série. Aí começou com a quinta série, entendeu? Em 80, sim. Quinta, depois sexta, sétima, oitava. Cada ano foi acrescentando. Sim. E quando foi em 2000, eu já era diretora. Aí foi que implantou o ensino médio. No ano de 2000? Sim, no ano de 2000. Aí acho que implantou, eu acredito que foi o primeiro e o segundo, porque tinha vários alunos que iam para Capelinha de ônibus para estudar, né? Aí acho que eles passaram a estudar aqui. Primeiro e segundo ano, acho que. Então, como que foi nessa época que a senhora saiu de casa com 10 anos de idade? Né? Uai. Como que era? Chorava demais, né? Porque a gente... Eu chorava. Nossa. A mãe chorava, a filha chorava. Nossa, era muito difícil. E a gente, né, mãe? Todos ficava saíram. Um tempão sem ver a senhora, por causa que a gente ficava... Não tinha carro naquela época. Que eu lembro, tinha o Jeep do Crisantino, pai do Carlos, né? Uhum. O Jeep do seu Arnaldo. O Jeep do seu Alexandrino, pai da Lia, né? E eu acho que o Jeep do Chiquinho do Chico, né, mãe? Era só esses. Aí não tinha carro, e a estrada horrível. Então você ia... O acesso era difícil, muito difícil. E falar em veículo piorou, né? Piorou. Mais difícil ainda. Aí a gente tinha que ficar muito tempo fora de casa e como assim, mãe sempre criou a gente muito próximo dela, embora ela trabalhava dentro de casa, né? Ela era costureira, mãe, ela costurava para esse povo todo aqui. Aí depois que ela foi dar aula. Mas aí ela criou a gente o tempo todo junto dela, né? Então, e a gente ficava só mesmo no quintal brincando e tudo. Quando saiu de casa foi difícil. Nós todos saímos nessa faixa etária de casa. 10 anos de idade. 10, 11 anos. E aí a senhora foi para Capelinha fazer a quinta série. Foi. E aí lá até o ensino médio? Fiquei até o ensino médio lá. E depois? Aí depois eu aí eu fui para Belo Horizonte, comecei a trabalhar lá em Belo Horizonte, mas aí meu irmão estava desempregado e meu pai não dava conta de ajudar a gente lá, né? Aí eu até trabalhava, mas o meu emprego era temporário, que eu estava dando aula também, mas uma substituição. E o meu irmão estava desempregado, fomos eu e ele. Aí eu voltei e fiquei trabalhando aqui, dei uma forcinha para ele lá, depois ele se virou e hoje está muito bem, graças a Deus. E depois na parte que a senhora foi fazer o ensino superior? Já aí foi o ensino depois superior, que a senhora eu já estava tempo? casada e tudo, aí a gente ia lá para Pirapora estudar. Fizemos um vestibular pela PUC, né? Na época eu passei até em primeiro lugar na minha área. E aí a gente ia para Pirapora, ficava um mês inteiro lá estudando, porque durante as férias, né? Uhum. Porque a gente trabalhava, lecionava, aí eu ficava um mês inteiro lá e depois vinha para cá lecionar. Num mês a gente fazia quase que um período de... Nossa. Mas a gente estudava dia e tarde. Era intensivo manhã, mesmo. tarde e noite. E teve época de eu levar criança, né? E criança amamentando, porque eu já era casada e ficar no hotel. Não era fácil também, não era né? fácil, não. Nossa, muito difícil mesmo. Nessa época fomos eu, a Arlete, a Lenice, a Aninha do Vicente, a Hilda. Acho que só. Se não tiver muita força de vontade, não faz não, né? Não, era muito realmente difícil. Muito difícil. A gente trabalhava e depois ia para lá estudar. E aí, a gente estava até falando também antes, né? Eu queria entender melhor como que era essa questão que a dona Lada falou que ela era professora, mas... como que era? Era habilitada. Não era como que funcionava na época? Porque não tinha muitos professores, porque né? não tinha professor, né? Então, na época era a Abigail que era diretora, né? Ela chamou mãe para trabalhar. Assim, a Nádia também, a Nádia trabalhou muito tempo aqui.
a Tonha não sei se vocês conhecem, a Tonha, irmã da Nininha, do Tarcísio Torcato, a Lita. Então precisou de um monte de professoras, aí ela foi... Aí nessa época até eu efetivei, né? Aí não saí mais. Ah, sim. E aí, a senhora continuou com as costuras também? Não, quando efetivei não costurei Não mais. dava mais tempo? Não, eu falei, não, já tenho meu trabalho, agora deixa para outra pessoa. Entendi. Né? E eu só fiquei com a escola. E a sua casa era movimentada? Porque o seu marido também, né? Todo mundo sabe, era o farmacêutico, médico aqui de Aricanduva, né? O seu Rui. Mas E sempre como foi que porque era? eu costurava muito e muita gente, esse pessoal aí da redondeza, todo mundo eu costurava para eles, né? E a gente trazer costura, vinha buscar, e eu não saía, nem na igreja eu não ia. Domingo, que é dia de missa, né, o povo vinha procurar, e eu ficava só dentro de casa, entregando costura, ou então trazendo mais. Te apertava mesmo. Não saía, não dava tempo de sair, não. E era gente procurando costura, outros procurando tratamento. O tratamento é lá, com ele lá na venda. E aí, como que ele começou essa questão dos tratamentos? Ele já fazia antes de casar com a senhora? Como que ele aprendeu? Como que foi? Ele mexia com a miopatia, né? Porque tinha um livro, ele lia muitos livros da miopatia, né? Ah, então ele também estudava, né? Sobre o assunto. Tem um livro da miopatia, ele tratava muito com a miopatia. Então, ele estudava e tratava do pessoal. E o pai dele também fazia? Foi aí que ele aprendeu? A mesma coisa, Tem uma balancinha desse tamanhozinho, assim, desse tamanhozinho, como é que chama as conchinhas dela? Que é do pai dele. Pesar remédio. Vocês têm guardado lá? Tem, a relíquia lá. As balanças. Bem pequenininha, de gramas mesmo, né? Grama. Como é que fala? Caramelano? Como é que é? Acho que é, né? O nome assim. O nome da balança? Não, o nome do purgante. Pra pesar ele? Pesar, tá. Ele era em pó? Como que era? Em pó. Tinha as coisas tudo, tantinho de pó, né? De fazer. Ah, sim. As balancinhas pequenininhas. E o pai dele mexia com remédio também. Ah, tá. E como que é que o pessoal fazia para poder saber a hora certa de tomar o remédio? Porque não era todo mundo que sabia olhar a hora, não é todo mundo que tinha relógio. O pessoal que não tinha, ele prestava os relógios, eu comprava relógio e prestava o pessoal. Então, além de fazer o tratamento, ele emprestava o relógio? Prestava o relógio e ia toda hora lá saber se estava dando remédio direito. Era preocupado. Não, dava à noite, eu estava lá procurando, vendo se estava olhando direitinho, se estava dando o remédio direitinho, assim que ele fazia. Mas depois mesmo depois acho que é por isso que ele largou logo os remédios, porque ele não era fácil, né? Cansativo. Mas só que não é só uma profissão, também era uma missão aqui em Aricanduva na época, né? Não, ele no princípio ele ficou pensando assim, se eles me chamar e eu não levantar e a pessoa passar mal, eu fico com remorso. Se eu der o remédio e fazer mal, eu vou ficar com remorso também. Quando ele ficou assim, ele já ficou preocupado com isso, né? Entendi. Se ia, se não ia, se ia, se não ia. Nossa, essa preocupação também é ruim para a pessoa, né? Mas é mal de família, né? Todo mundo preocupado? Uai, Todo você mundo entrou ansioso. na família, você deve saber. Todo mundo ansioso. Todo mundo ansioso. Né? E como que era o seu olhar, dona Mira, nessa questão, né? De ver o seu pai, não só, igual eu acabei de dizer, não só uma profissão, né? Mas na época, poucos recursos, aqui em Aricanduva não tinha médico, né? Não tinha posto de saúde. E o seu pai fazendo não só, né, um trabalho, mas uma missão, né? Como que a senhora enxergava isso? Como a gente estava conversando aqui, Edmilson, pai, ele era, assim, a esperança do povo aqui, você está entendendo? Ele fazia, como a gente comentou, ele fazia tipo uns torniquetes, né, no braço, a pessoa quebrasse o braço, ele colocava ali as talas, amarrava, entendeu? Ele além da homeopatia, ele também trabalhava com antibióticos, né, mãe? Trabalhava com antibióticos, com amoxicilina, enfim, remédios tipo fortificantes, né? Sadol, biotônico, remédios vermífagos. Então, eram, assim, de tudo ele fazia um pouco. Então, ele era mesmo, assim, a última esperança para um povo que não tinha
como se tratar, não tinha condições nenhuma, às vezes, de ir para a capelinha, um lugar que tivesse um médico. Então, ele era a última esperança. E ele realmente fez, assim, a missão dele foi maravilhosa, tanto que não tem uma... Dificilmente você chega numa família aqui em Aricanduva que eles não tenham um caso para contar, né, de pai ter feito um tratamento na casa deles. Sempre tem, né, qualquer família tem um caso para contar, né, de pai ter feito um tratamento com alguém da família. Então, por isso que eu escrevi que, né, na música, que seus passos deixaram pegadas. São pessoas que aqui estão. E cada vida que se salva também uma geração. Então, muitas pessoas que estão aqui hoje, né, de uma certa forma, devem um pouco a ele, porque com certeza foram tratados pais, mães, avós deles, né, por pai. Entendi. Então, o pai, ele... E além de tudo, né, como você falou, era uma missão. As pessoas às vezes não podiam pagar o remedinho que ele comprava, porque pai também era uma pessoa que não era, né, abonado, ele vivia lutando. Mãe era costureira e ele também vivia lutando, vendendo lá na vendinha dele. Mas mesmo assim, né, mãe disse para você aí antes que ele comprava os remédios lá no Rio de Janeiro e tudo. Então, ele gastava comprando e muitas vezes as pessoas não tinham condição de pagar e ele dava o remédio para as pessoas. Sem Realmente contar uma missão. aquele cuidado, né? Aquele cuidado de estar sempre atento e ir nas casas, ver se as pessoas estavam medicando direito o doente, entendeu? E, inclusive, se a pessoa morava na zona rural, passasse né, num barzinho, no boteco, digamos assim, para tomar uma e outra, ele chamava, ia atrás, fazia a pessoa ir embora. Tinha que ir para Tinha levar o que ir embora remédio pra pro Então levar o doente. tomava o remédio. Ou então tomava o remédio. E levava. Ele falou que Ele mesmo levava. eu estava bebendo cachaça que ia ficar bicudo e não dava o remédio direito. Ele tinha muito medo, né, das pessoas usarem o remédio de forma errada. E ele, de uma certa forma, achava que ele ia ser culpado por isso, né, mãe? Então ele sentia aquele peso da Da responsabilidade, responsabilidade, exatamente. Agora o que eu achei interessante mesmo, que eu não sabia, foi esse detalhe aí do relógio. Que além do remédio, ele comprava relógio e emprestava. Ele comprava um tanto de relógios. relógio, vários relógios, aí emprestava para as pessoas que elas não podiam comprar, né? Então emprestava para eles dar o remédio. Talvez quem não sabia olhar a hora, até ensinar a olhar a hora, ele também deve que ensinava, né? E ficava bravo. Pois é, e muita gente não devia saber a hora, né, mãe? Não sabia não, muita gente Será sabia. como que eles faziam? Aí ficou uma pergunta no ar. Né? Deve que até essa parte também deve que ele ensinava. É. Ô, dona Lada, e a parte da escola, né? A senhora falou da merenda, de que os alunos muitas vezes não tinham condições de levar a sua merenda, e falou também que eles tinham interesse, né? O respeito, mas como que era a sua experiência como professora? Porque a senhora estava lá dentro de casa, trabalhando como costureira, tinha um contato com as pessoas, com as famílias, mas depois a senhora continuou tendo contato, né? Mas com crianças, né? Com jovens. Como que foi essa diferença de profissões? Eu só trabalhava com criança. Só na primeira série que eu trabalhava. Na parte de alfabetização porque mesmo. Eu gostava das crianças, da alfabetização. Só 2 vezes que eu peguei a segunda série, mas foi só a primeira série que eu pegava. Naquela época, agora nem sei como é que fala a primeira série, né? Que tudo Mas primeiro ano? Primeira série. Primeira série falava. Era seriação naquela época. Agora mudou, né? O jeito de falar. Mudou. Então a senhora sempre trabalhou com crianças? Só com crianças. Só com criança. E ela sempre, assim, dava um resultado excelente. É isso que eu quero saber, mãe. Porque ela, pelo fato dela gostar, né? Eu trabalhava junto com ela também. A gente trabalhava junto. Aí era muito bom. Assim, porque alfabetizar é uma coisa, assim, eu falo que é divino mesmo, porque você vê o resultado. Ali mesmo eu dei aula para ela.
Pra? Aline da Glória. Aline? É. A Aline estudou com a senhora? É, segunda série. Olha só, não sabia também, não. Muita surpresa. A Bom Aline, ela foi demais. da segunda série. A Juliana. Juliana Darlete. Tem as meninas daqui do Zezé Monteiro, Marcinho, a Márcia. Todas dei aula para eles. Magna. Magna, quer dizer, e o Marcinho. Estudar também com a senhora. Comigo, Então a senhora tem muita gente aí que Nossa, agradece. quanta A minha gente, primeira professora. Nossa, Ninguém esquece da primeira professora, não né? esquece, não. E mãe sempre teve muita paciência mesmo. Pra ensinar não é fácil, né? Porque naquela época, a professora podia bater em aluno, né? Mas eu nunca tive coragem. Só tratava, mas com aquele carinho. Bitelona bater numa criança, não tem jeito, não. Só tratava como se fosse uma mãe mesmo. Conversava com eles. Os da roça, principalmente, né? Eu falava com eles assim, gente, vocês moram na roça. Os meninos que moram aqui, vai embora, a escola termina, vai para casa, tem comida aqui. Vocês tomam sol, vocês tomam chuva. Chegam com fome em casa e não quer estudar, vocês não podem fazer isso, não. Eu falava com eles, era assim. Porque tem uns mesmo da roça que era tentado, né? Era levado. Levado, mas eu falava com eles, é assim. E quem não tinha condições de comprar um caderno, um lápis, como que fazia? Meu Deus do céu, carregava, trazia feixinho de lenha da roça, para ganhar ganhava da escola um lápis, um caderno. E aí deixava o feixe de lenha e ele pegava um lápis ou um caderno? Dava na escola. Né? A escola mesmo dava, porque não tinha jeito. E a senhora, dona Mira, também trabalhou com os anos iniciais? Como que fez a trajetória como professora? Eu trabalhei desde a pré-escola até o 3º ano do ensino médio. E eu também era apaixonada, né, com os alunos, né. Eu dei aula A senhora começou pro Tiago, pro Breno, pro Jarbas, tudo no Poliana, Daninha, Sônia, Thalita, várias outras crianças na pré-escola, com 5 anos. E várias crianças com 5 anos, a Gabriela tinha 3, entrou porque ficava chorando demais, saiu alfabetizada com 3 anos. Aí a senhora levava ela? Eu levava, porque ela chorava muito, porque eu saía com a Natália, né? E ela chorava muito. Aí eu conversei com a acho que era a Arlete, que era diretora na época. Ela falou assim, se não der problema, que eu podia levar. Aí levei, ela saiu alfabetizada com 3 anos. Olha só. Ela leu com 3 anos. E a senhora lembra que ano que a senhora começou a dar aula? Eu comecei em 1978, com 18 anos, e parei em 2010. Aí eu trabalhei 32 anos. Então, nessa trajetória de 32 anos, a senhora pegou várias fases, né, da sociedade em si, né? Aquela fase ali dos anos lá, 80, 90, 2000, né? Isso. Depois a minha fase ali nos anos 2000 já era diferente. Dos anos 2000 para cá já veio também o advento da internet, né? As redes sociais. Então, a senhora lidou com várias mentes, assim, mentalidade diferente, né? Como que foi para a senhora lidar dessa forma com as crianças, com os jovens? Na verdade, em 2010, as crianças ainda não tinham, tipo, celular, levavam o celular para a escola, essas coisas que hoje os professores reclamam muito, né? A questão do celular. Ainda não tinha. Mas só que a gente já tinha televisão, retroprojetor, né? E isso facilitava muito o trabalho da gente, com certeza. Já tinha máquina de xerox, antes a gente usava era mimeógrafo, né? A gente passava tudo numa folha que a gente chamava de stencil, mas era tipo um carbono por baixo, né? Aí você rodava, não sei se você lembra desse mimeógrafo. Tinha que colocar álcool, isso, soltar a tinta. Exatamente. Mas antes disso, a gente passava prova no quadro, né, mãe? Eles copiavam na folha de papel ao maço. Era tudo muito difícil. Aí, logo depois, eu mimeógrafo, aí a gente já fazia as leiturinhas, provinhas no mimeógrafo, né? Facilitou mais.
Agora, o que a gente nota, assim, em relação à mentalidade dos jovens, é que antes os jovens normalmente tinham mais interesse, mais respeito. Não vou dizer que, né, que seja uma regra geral. Tem muitos jovens hoje interessados, muitos jovens hoje são super respeitosos e tudo. Mas só que o número, assim, o percentual de desinteresse é muito maior agora, né? O percentual de desinteresse, às vezes até desrespeito com o professor é muito maior agora. Mesmo porque hoje, assim, o aluno, ele, digamos assim, ele pode tudo quase, né? Entendi. Então, o professor tem que saber como chamar atenção, né? Tem que saber. É igual a mãe fala. Antes, o pai mandava uma vara. Fala, leva essa vara, fala com o professor que se você estiver fazendo qualquer coisa errada para... Você E tá aí entendendo? o aluno te entregava a vara, dona Lábia? Eu tinha uma mãe que falou comigo assim um dia. Não sei capaz você não conheceu ninguém, eles moravam até lá na Paca. Ô, Lada, falar com a senhora, a hora que o João estiver pintando, a senhora corta ele no corpo, porque ele em casa amarrou ele no pé da mesa. Levar demais. Mas eu não me atentava. Só não tinha coragem Não, também de ele também fazer. na sala de aula ele não Te pintava. respeitava Não. muito. Filho do Policarpo, você já viu falar no Policarpo? Lá Ele morava na Paca. na Paca. Era na... Não lembro, Aquela não. Cida aqui do Gabriel, você conhece o Gabriel? A Cida do Gabriel é filha do Policarpo. Ela é irmão da sim. Cida. Entendi. O João. O João é irmão da Cida. Lá dei aula para quase todos lá do Policarpo. E Tá. a mãe dele falava assim, senhora, pode cortar ele no corpo, porque ele era tentar demais, em casa eu amarro ele no pé da mesa. Antigamente os pais eram muito autoritários e assim, às vezes até rigorosos demais com os filhos, batia mesmo, entendeu? E não deixava, né? Se fizesse qualquer uma coisa com o professor. Nossa, professor para eles era semideus, entendeu? Os pais respeitavam demais o professor. Ô, dona Miriam, e a sua metodologia, né? Se a senhora viveu essa temporada, né? 32 anos trabalhando, sua metodologia de ensino com o tempo foi mudando? A senhora foi adaptando também? Ou a senhora usou a mesma metodologia sempre? Porque a maioria das pessoas que a gente conversa que foram seus alunos, né? Todo mundo elogia. Nossa, a dona Miriam é a melhor professora da escola, uma das melhores professoras da escola. Todo mundo, né? Gostou de ser seu aluno, né? Mudou um pouco, porque antes eu acho que a gente não deixava o aluno falar. Às vezes era muito... o aluno era mais passivo na sala de aula, entendeu? Aí, com o passar do tempo, a gente deixava o aluno. Vocês lembram que a gente fazia muito trabalho em grupo, os meninos apresentavam, falavam o que eles achavam e assim, se tornaram mais ativos, né? Porque realmente foi uma época, eu acho assim, teve uma época de ditadura mesmo, né, no país, e essa ditadura ela influenciava as famílias, onde os pais mandavam e todo mundo calava e obedecia, né? E na escola, onde os professores falavam e os alunos tinham que obedecer. Aí o aluno se tornava muito passivo na sala de aula. Mas aí, com a abertura, né, democrática, assim, digamos, democracia também em aspas, né, começou a haver mais uma liberdade, né, tanto, né, no governo, assim, também, com os pais e filhos e com professores e alunos. Começou a haver uma maior liberdade, onde os alunos podiam se expressar, podiam falar, você está entendendo? Podiam ter voz e vez, entendeu? Porque muitas vezes a gente falava muito e o aluno ele só ouvia mesmo. A senhora falando disso, eu lembrei aqui, a senhora falou Pais e Filhos, eu lembrei da música Pais e Filhos do Legião Urbana, porque uma coisa que me marcou muito também, quando eu era seu aluno, foi que sempre que era possível, a senhora levava para a sala de aula um sonzinho
E aí a senhora colocava música e as músicas eram muito boas, que era a música do pop rock nacional, Sim. que eu creio que influenciou a gente também a gostar. Quem que te influenciou a gostar, né, desse tipo de música? Como que foi a senhora assim começar a ouvir essas músicas? Na verdade, de acordo com o tema que a gente trabalhava, a gente buscava músicas, buscava filmes relacionados com aquele assunto, entendeu? Então, no caso né, a questão do Brasil mesmo, né, tinha o... Como é que chama? Fugiu aqui agora. País é esse, né, do Renato Russo. Então, a gente, para levar o aluno a pensar, né, a pesquisar, e para a gente começar a abordar, ter uma abordagem do trabalho da gente. Então, era uma forma, né, de trabalhar o assunto mesmo. E isso a gente acabava apreciando as músicas também. Eu lembro muito que durante o tempo que eu dava aula também, eu tentava fazer as crianças, os alunos, assistir o jornal, né? Tanto que sempre antes da aula eu fazia um sorteio para ver quem tinha trazido as notícias. Tinha que trazer 3 notícias, assistir o jornal e trazer 3 notícias para a sala. E aí eu fazia o sorteio, né? E as crianças que apresentavam ganhavam a pontuação por isso. Eu lembro que às vezes a gente errava, né? Que a gente não trazia notícia, não, dona Lada. A gente trazia era manchete. Assistia só os 30 segundos lá do jornal, escrevia 3 manchetes, né? Mas não trazia notícia completa, não ganhava os pontos. Era desse jeito. Mas era uma forma da gente tentar engajar a criança com a realidade que ela vivia, né? E o fato de assistir os jornais é estar por dentro, exatamente isso, estar por dentro do Brasil, porque geografia é uma matéria muito dinâmica. Então, uma coisa que hoje, por exemplo, você fala assim, o maior exportador de petróleo, vamos supor, é um país X. Hoje, amanhã já não é. Né? Hoje é o país mais industrializado do mundo. Pode ser que daí uns tempos já não seja. Então, a gente tem que acompanhar o noticiário para a gente ficar por dentro, né, das novidades e tanto o professor quanto os alunos, né? Tá, a disciplina, igual você falou, dinâmica, né? Tá atualizando o tempo Tem que inteiro. atualizar sempre, porque ela varia muito. Só que não varia dentro de geografia, a parte física assim mesmo varia, né? Se tiver um terremoto, uma região que pode ser montanhosa, aliás, uma região que é plana pode ser montanhosa, mas só que é um dinamismo mais lento, né? Sim. No caso né, dos aspectos físicos de um país. Sim. E uma coisa que eu queria que a senhora também comentasse para a gente é em relação aos grêmios que tinha na escola, né? Que sempre quando eu converso, né, eu guio ali, a gente conversa com o Vicentim, ele conta, né, a história dos grêmios, como que era na escola. Eu, particularmente, na minha memória, eu não me recordo de grêmio na escola. Como que era antigamente os grêmios? Os grêmios, antes tinham os auditórios. Eu acho que na época da Arlete já começaram os grêmios. Só que aí eu era professora de geografia. Então, eu assumia os grêmios. E aí eu não queria um grêmio, assim, eu queria que tivesse pessoas responsáveis pelo grêmio, não só os professores. Então, por isso, eu arrumei a questão de haver uma diretoria para o grêmio. E para haver essa diretoria, nós fazíamos uma eleição. Eu, por exemplo, vamos supor, era presidente, vice-presidente, secretário, vice-secretário, tesoureiro e vice-tesoureiro, e orador e vice-orador. Então, eram 16 cargos, parece, ou 8 cargos, não sei, presidente, vice-presidente, secretário, vice-secretário, tesoureiro, vice-tesoureiro, orador e vice-orador, 8 cargos. Então, eu mesma, por exemplo, se tinha 2/8 séries, eu chegava na sala, já falava para as crianças, vocês vão escolher uma pessoa aqui para ser candidato a presidente.
Aí, lá na sala, os meninos, eu já falava todas as qualidades que um presidente tinha que ter, né? Aí, lá na sala, eles apontavam um número, um nome. Eu chegava na outra 8ª série e pedia também para escolher um presidente, entendeu? Aí, ficavam 2 candidatos à presidência saindo da 8ª série, entendeu? Aí, 2 candidatos a vice-presidente saindo da 7ª ou da 6ª. Porque, no caso, o secretário também tinha que ser, né, uma pessoa que sabia escrever, tinha ata e tudo. Então, escolhia um secretário de uma cesta, um secretário de outra cesta, para poder. E tinha os vices também, né? Aí eu ia dividindo as turmas. Para escolher os candidatos, eu ia dividindo as turmas de acordo com a capacidade dos alunos. Por exemplo, uma turma de 5ª série, você não vai colocar ele para escolher um candidato à presidência para uma turma de 5ª série. Então, a gente colocava vice, entendeu? Para eles poderem engajando. Então, aí começava o período eleitoral. Aí os meninos, aí a gente fazia ali a cédula, assim, todo o partido, né? Eles escolhiam um nome para o partido. E aí aquele partido todo pegava presidente, vice-presidente, secretário, tudo de um partido só. Ia nas salas pedir votos, falava toda a sua proposta de trabalho, fazia cartazes, pregava na sala, na área, entendeu? Aí tinha esse período eleitoral. Os professores deixavam eles entrar nas salas e faziam as, as propagandas eleitorais, né? Aí depois tinha a eleição do Grêmio. Aí nessa eleição a gente colocava as urnas na sala, na área, e tinha lá também o presidente ali da mesa, o secretário, tudo para correr normalmente igual uma eleição normal. Colocávamos a urna, entregávamos as cédulas, ia turma por turma votar, entendeu? Depois a gente fazia apuração e dava o resultado para eles. Aí acontecia os grêmios. Como que eram esses grêmios? Os grêmios, eles tinham primeiro sempre teve o livro de programa do Grêmio, onde registrava todas os programas de cada sessão, e um livro de ata do Grêmio Literário também. Todas as atas tinham que ser registradas. E aí a gente aí ficava a estrutura do Grêmio era assim: teria que haver números artísticos, geralmente era dança, essas coisas, declamava poema. Naquela época os meninos declamavam cada poema maravilhoso. Outra hora tinha um teatro. Tinha que ter números artísticos. A gente sempre determinava uns 2 números artísticos. Todo o Grêmio teria que ter. Tinha que ter números relacionados às datas cívicas. Também tinha que ter. Tinha que ter números de comédia, porque eles gostavam. É isso daí que gera mais, né? Que mais Conversa que o interessava. povo mais interessava. E tinha um jornal que o Vicentinho gostava, né, de apresentar. Tinha o Jornal da Perereca, que era o nome do jornal do Vicentinho, e que ele mexia com todo mundo na escola. Ele apresentava o jornal, o NIM da Angélica ajudava. Tinha muita gente boa naquela época, sabe? Pessoal e tinha também, costumava ter também número alguma apresentação da comunidade, porque como a comunidade ia para assistir em peso, né? A escola ficava aberta. Ficava aberta. Aí não precisava nem preocupar que os alunos não fugiam, eles gostavam dos grêmios. Aí, aí sempre, às vezes, alguém apresentava um violão. Naquela época era muito difícil ter um violão, né? Mas às vezes apresentava, cantava, entendeu? Então era assim a estrutura do Grêmio. Tinha muito teatro bom, tinha muita comédia, momento de humor, entendeu? Intercalava com os números para não ficar cansativo, né?
E aí era assim, muito bom. Era muito bom demais. Porque aqui em Aricanduva, quando se fala dos Grêmios, né, de antes, de antigamente, todo mundo tem boas recordações, né, gosta de relembrar, principalmente dessa parte aí das apresentações, da comédia. Não, teve um número, por exemplo, que foi falando sobre agricultura cafeeira, e fugiu a coisa certa. E aí tinha o advogado de defesa da agricultura cafeeira, tinha o advogado de acusação, e fugiu aqui. Como é que é o nome do número? Fugiu aqui agora. Assim, as meninas vestiram... Como se fosse um júri? Exatamente, um júri. Vestiram de advogadas e apresentaram assim, como, sabe, duas advogadas perfeitas. Eu lembro que a Paloma do Tião do Zeca, a Samara, foram, sabe? Foi assim, muito bom. A Valdirene, irmã do João Casac, ela apresentou um número também foi um teatro, mas assim, um espetáculo. Cada coisa, os meninos tinham uma capacidade criativa fora de sério. E comigo aconteceu uma coisa bem engraçada que eu vou contar aqui. Não sei nem se podia, mas vou contar. Conta pra gente, a gente quer ouvir. Tô aí, eu levantei, eu saí, eu tomei banho, fui colocar minha toalha no sol e peguei uma calcinha que estava seca, coloquei assim, já tinha trocado a roupa de escola, né? Para ir para a escola de tarde. Coloquei a calcinha assim no sutiã e pus a outra para secar. E esqueci da calcinha no sutiã. Peguei o material escolar todo e como eu levava muito material e mapa e tudo quanto é coisa, e subi para a escola. Acontece que no meio da praça, os meninos ficavam lá na grama, tinha um gramado. Minha calcinha caiu na rua. Você não acredita que no Grêmio, era dia de Grêmio, o que os meninos fizeram? Manchete do dia. Professora de geografia perde calcinha na praça. Vocês acreditam? Essa daí sobrou pra senhora, não teve jeito. Eu que fiquei incentivando eles e no fim eu caí nessa fria. Caiu nessa fria. Outra fria que eu caí foi com o Serginho. Se ele estiver escutando, ele vai saber. Aí ele era bem pequenininho. O Serginho da Dona Ninha. Sim. Eles levavam a merenda pra gente na escola, né, mãe? Ele levava as merendas e dividia com a gente. Aí o Serginho chegou com as rosquinhas, tudo meio moído, e me deu para comer. Só que eu comia tudo, sabe? Que eles levavam pra gente, né? Levavam frutas, goiaba, que eles achavam na roça, na estrada, os que vinham da roça, batata doce, tudo, a gente comia tudo. Aí ele me deu as rosquinhas. Aí nisso o Serginho, com uma sacolinha na mão, na hora do recreio, e mexendo com as rosquinhas dentro da sacolinha. E eu peguei e falei assim, deixa eu ver que essa sacolinha... A sacolinha dele estava cheia de ratinho vermelho. Nossa. O Serginho achou os ratinhos debaixo do soalho e pôs na sacolinha. Junto e a minha rosquinhas. Deu para ele as rosquinhas. Ele pôs junto com os ratinhos para levar para a escola. Tanto ele comeu quanto eu comi os ratinhos, as rosquinhas. O ratinho passeou. Cada coisa que aconteceu. Então o Serginho, não é só o João lá que gosta de animal, não. O Serginho também gosta, né? Sim. Um abraço pro João. A senhora falou aí da Paloma. Mandar um abraço aqui pro Sebastião Paranhos, né? O Tião do Zeca, da NP Representações Comerciais, que é um dos nossos patrocinadores aqui do Lorena Cast. Um forte abraço para ele, também que vai estar aqui. Tem algum comentário, Gui? Não? Ele vai estar aqui com a gente. A senhora ia falar alguma coisa, dona Lada? Não. Pode falar? Não? Ô, dona Miriam, a senhora estava falando também a gente conversou sobre a questão da música, né?
a senhora teve a influência da música para trabalhar, né, que remete ao tema das suas aulas, mas a senhora também hoje, né, a senhora, não sei quando que começou isso, mas a senhora comentou das suas composições. Eu vi que num post que a gente fez no Instagram, a Eliane do Tunim, mandar um abraço para a Eliane, ela comentou, né, do seu amor por Aricanduva, dos seus lindos poemas, né, por Aricanduva. É sempre que a senhora escreve, faz muito tempo ou é recente? Música não, música comecei, a primeira que eu escrevi foi em 23 de março, eu estava até olhando. Foi uma música sobre Lorena mesmo, sabe? Lorena e Aricanduva, falando como que era Lorena, né? E agora como que é Aricanduva. Aí foi de 23 de março para cá que eu comecei a escrever. Ano? Desse ano. Ah, sim. Escreveu para o seu pai? Escrevi para pai, escrevi uma para mãe, escrevi uma para meus filhos, escrevi para o Arthur. E a senhora toca também as músicas? Na verdade, eu não sou lá muito boa de tocar e nem de cantar. Porque minha voz, depois de 30 e tantos anos dando aula, cansou pouco. É uma taquara rachada. Mas, enfim, como eu gosto de escrever e também eu não vou achar ninguém para cantar essas músicas mesmo, aí eu canto. A senhora posta? Posto. Ah, sim, bom demais. E o seu pai também tocava violão? Pai tocava. E eu sempre tive vontade de tocar violão. E ele, às vezes eu pedia ele para me ensinar, ele começava a me ensinar e eu pegava no violão dele e falava, não é assim não, deixa eu te ensinar. E daí ele me entregava mais o violão. E começava a tocar. E ficava só tocando. Ele então tocava, era um hobby dele. Ele tocava muito bem. É? Espetacular. Eu lembro que tem um vídeo antigo, né, que tem na internet, um pouquinho sobre Aricanduva, eu não sei quem fez esse vídeo, que tem seu pai tocando, né? Ele tocava muito. Mas foi o Miro, né? Miro do Arnaldo. Miro do Arnaldo, que gravou. Lá na venda, eles lá tocando e cantando. Isso tem tempo, hein? Sim. Ele gostava de tocar e reuniu os Anã junto, que gostava os Anã, também. O Rui, o Miro, o Tião do Chico batia pandeiro. Mas, nossa, eu sentava assim do lado de fora e falava, meu Deus, já estou com saudade. Era tão bonito eles tocando todo dia, cavaquinhos, Anã. Era a parte que na hora que dava para ele descansar um pouquinho a cabeça, ele ia tocar, né? Gostava mesmo. A senhora estava falando, né, que ele trabalhou um bom tempo, né, com a parte de tratamento com o povo, com a homeopatia, mas depois, né, passou um tempo, ele decidiu parar, né, pelos motivos pessoais, mas que o pessoal, né, os amigos dele, médicos de capelinha, né, que ele não dava conta, como que era? Ele não dava conta, que ele sabia que não ia resolver. Ele estava tratando, ele sabia que ele não tinha condição de mandar para a capelinha. Então os médicos já sabiam disso, né? Falaram, Rui, quando você sabe que não dá conta, você manda para nós. Tinha essa parceria com os médicos de lá. Tinha parceria com os médicos. Aí quando ele começou... com a doutora Luísa, o doutor Antônio. Acho que o doutor Antônio é irmão do doutor Pedro, né? Doutor Pedro Pimenta. Doutor Pedro Pimenta. Eles tinham essa parceria. Tinha. E aí quando ele decidiu parar, eles falaram, não para ele falou para ele não parar, mas não quis mais não. Aí depois ele continuou com a venda? Continuou. E tocando violão, fazendo as charadas, logogrifo. Charada? Fazia charada, porque as charadas difíceis você vendo. Aí a pessoa tinha que matar. Era ele, o Chico de Assis, o Zanã, o Zé de Melo, que você não lembra que era irmão do Lucas. Eles faziam charadas, o Zé de Melo levava para a roça, ele morava aí no Santo Antônio. E ele era tão inteligente que ele matava a charada sem dicionário, porque ele não tinha dicionário. Eles faziam uma caveira e fazia assim, punha o nome da pessoa que matava a charada. É tudo difícil, não é essa charadinha fácil, não. Era difícil. Pessoa ia para casa e quebrava a cabeça. E lá e os outros não, igual o Zanã ficava lá mais ele, né? E lá na venda, lá, assim, com a charada, o Miro, eles iam para lá. Outro dia o Miro estava lembrando disso, conversando com o Miro, ele falando comigo, lembrando. Fazia charada difícil, logogrifo. Logogrifo eles pegavam assim Como que é? Como é que eu falo? Esse dia a gente falava verso, agora não fala verso, né? Fazia... tinha uma solução, né? Punha cada coisa, palavra,
tinha um tanto de sílaba. Então, eu marcava tudo, no fim, dava a solução. Mais ou menos assim, por exemplo, olha o oceano, mulher. Olha, 2 e 1. A palavra olha, ele sublinhava olha e oceano. Aí, olha, 2 e oceano, 1. Quer dizer, que você teria que arranjar uma palavra, um sinônimo de alguma coisa relacionada com olha, ou sinônimo de olha, com 2 sílabas. E oceano, 1 sílaba. Entendeu? E no final tem que dar o conceito, alguma coisa relacionada à mulher. Por exemplo, igual eu estou citando um exemplo aqui. Sim. Olha o oceano, mulher. Olha, mira. Oceano, mar. Miramar. Miramar seria o nome de uma mulher. Ah, sim, agora entendi. Entendeu? Mais ou menos isso. Mas não é assim igual ela. Não é fácil. Era bem mais difícil. Sim, eu só tô dando um exemplo para entender, né? Tinha que comer mesmo dicionário. E ele tinha aquele charadisco, né, que tinha de locução, né, para descobrir, para matar as charadas. Mas tinha algum livro que tinha essas coisas também? Não, tinha que olhar para descobrir, né? Tinha que olhar no dicionário. No dicionário. Então era bem difícil mesmo. Era difícil. Nossa, então ele tinha os hobbies também, né? Mexia muito em charada, nossa. Aqui eu leio uns comentários para vocês. Tem uns aqui, comentários aí. Pera aí. A Natália mandou um comentário? Que dupla maravilhosa, com histórias lindas e emocionantes. Amo vocês. Beijão, Natália. Um abração, querida. Beijão, Natália. Deus que abençoe. Borges. Um abraço pro Túlio. Abraço. Dona excelente professora. Ai, obrigada. Muito obrigada. Quem mais? Marilene Coimbra, irmã do Valdeir e tudo mais. Inesquecível, professora Dona Mira. Ai, obrigada. Um abraço para Marilene Coimbra, que é nossa telespectadora. Wilson, Dona Mira, excelente diretora e um exemplo de pessoa. Nossa, obrigada. Nossa, estou muito lisonjeada com as palavras de vocês. Bom demais, né? O pessoal interagindo. Muito bom. Nosso horário já tá acabando, né? A gente conversou e nem parece que o tempo passou. Já tem 1 hora e pouquinho que a gente está conversando. Antes de pedir para vocês, né, darem os últimos comentários, né, fazer o encerramento, eu queria agradecer muito, né, mais uma vez por vocês duas estarem aqui. Convidei a Dona Mira e ela ainda brindou com a presença da Dona Lada aqui hoje. Muito obrigado, Dona Lada. Eu não estou muito legal, não, eu estou com minha pressão alta. Então, a senhora ainda nem tá muito bem, né, com a pressão hoje alta. Porque minha muito zonza. E ainda se esforçou para estar aqui com a gente. Que Deus abençoe muito. Muito obrigado. Não tá muito boa, não. Tomei até remédio antes de vir para cá, mas... Graças a Deus a senhora conseguiu ficar aqui com a gente bem, né? Muito obrigado mesmo, né, de coração, por vocês duas terem vindo aqui, né, disponibilizado do tempo de estar aqui com a gente, né, de bater esse papo. E espero que a gente tenha outra oportunidade de vocês voltarem, a gente conversar mais, né? Muito obrigado mesmo. Nós agradecemos, né? Estamos, como eu já disse aí, né, lisonjeadas por ter lembrado da gente. Foi muito bom a gente ter recordado de pai, recordado do nosso tempo de trabalho. A gente sempre se emociona ao lembrar das nossas crianças que hoje são adultas, mas que fizeram nossa vida muito feliz, né? Que fizeram parte de nossa trajetória. E lembrar da nossa infância, né, mãe? Que foi um tempo também muito bom, muito rico. Assim, a gente era rico e feliz na simplicidade, né? Um tempo maravilhoso que às vezes as crianças de hoje não conseguem usufruir, porque hoje quanto mais, né, querem ter as coisas demais em excesso, né? E a gente não, o pouco era suficiente e fazia a gente feliz. Então, esse bate-papo foi muito bom, né? Muito prazer a gente estar aqui com vocês. Essas duas carinhas que para nós são crianças até hoje, né? E são muito queridos. A gente
guarda dentro do coração Obrigado. cada aluno que foi nosso, porque guarda mesmo. Fez. Tá falando a Liene, dei aula para a Liene. Só deu aula para a Eliane também. Se ela quiser mandar um abraço para ela, pode mandar. Um abraço para você, viu, Liene? Mandando abraço ó, para a Dona Lada, esse aqui. Ó. A Dona Lada tem um comentário. Diretamente dos Estados Unidos. Comentário dos Estados Unidos para a senhora. Robson Aloysio, famoso Robson do Pedro. O Robson do Pedro. o Robson Dona do Pedro. Lada, meu minha Deus do primeira céu. professora, Foi melhor mesmo. de todas. Aí, Dona Lada. Ô, Robson, muito obrigado, viu, Robson? Deu vontade até de chorar, de alegria, viu? Tudo de bom para você, viu, meu primeiro aluno? Emociona, né, Dona Lada? Emociona, lá dos Estados Unidos. Meu Deus né? do céu, eu dei aula para ele, pro Robson. Olha só, da mesma forma, né, que a gente falou do seu Rui, que além, não era só uma profissão, mas também uma missão, né, eu creio que firmemente que ser professor não é só uma profissão, mas também uma missão, né, e vocês recebendo esses comentários, e a senhora acabou de falar, né, muita gente fala assim, Dona Lada, eu lembro, tenho saudade, a senhora é minha primeira professora. O João da Ninha, dei aula para ele. O João da Dona Ninha? Não, Tá vendo? mãe era muito querida, porque ela tinha uma paciência extrema, né? A Paula, né? A Paula. Deu para quase todo mundo lá na Ninha. Lá na Ninha do Vicente. A Paula, a Poliana, a Du, o João. Deu aula para a família inteira. Então, para a gente encerrar, né? Deus abençoe muito vocês, muito obrigado. Eu creio que esse registro que a gente fez aqui hoje, a gente depois pode assistir para recordar. E espero, né? Igual eu falei anteriormente, mais uma vez, que a gente tenha a próxima oportunidade de bater um papo de novo, né? Conversar mais, né? Muito obrigado, Dona Miriam e Dona Lada. Muito obrigada. Por nada, Deus fica com vocês, viu? E Deus continue abençoando essas mentes iluminadas de vocês para um trabalho tão bonito. Amém, muito obrigado. E agradecer a todo mundo, né, que esteve com a gente aqui no nosso segundo episódio do Lorena Cast. Muito obrigado mais uma vez. E que vocês, né, possam compartilhar, né, compartilhem aí, mandem aí para todo mundo para poder assistir. E daqui a pouco, se Deus quiser, a gente vai subir lá no YouTube para poder todo mundo conseguir acessar por lá também e assistir novamente. Mais uma vez, muito obrigado. Todo mundo tenha uma boa noite, né? Um forte abraço e até o próximo Lorena Cast. Tchau, tchau, gente. Com Deus.